Olá, amigos e amigas, como estão? Espero que bem. Dando sequência aí ao nosso curso de processo do trabalho, de direito processual do trabalho, o tema aí da nossa aula de hoje é processo e procedimento. Vamos começar então conceituando aí o que são os pressupostos processuais, tá certo? O que são isso, pessoal? Nada mais são do que os elementos imprescindíveis para a existência, né, da relação jurídica, da relação processual, bem como para a sua validade. Ou seja, são elementos imprescindíveis. Imprescindíveis para o quê? A existência da relação processual, bem como para a sua validade. Relação processual. Vejam só, como ela é, como pressuposto é imprescindível, o juiz pode reconhecer a sua ausência de ofício. Ele não precisa ser provocado pela parte para reconhecer um pressuposto processual. Ele pode reconhecer de ofício, juiz. Tá, professor, ele reconhecendo de ofício, o que ele vai fazer? Ele vai arquivar a sua ação, né? Se faltar um pressuposto, ele vai arquivar. A exceção, né? Ele não pode reconhecer de ofício se houver uma cláusula de arbitragem. Cláusula de arbitragem. Aqui, pessoal, nesse exemplo, a parte tem que falar. A parte tem que chegar para o juiz e falar assim, olha, excelência, há uma cláusula de arbitragem. Logo, vossa excelência é incompetente, né, para análise do feito. Aqui a parte tem que alegar, não pode o juiz conhecer de ofício. Legal? Tranquilinho, né? Vamos ver agora quais são os pressupostos processuais aí? Olha só, temos os pressupostos processuais de existência, tá? Quais são eles, professor? Quais são esses elementos imprescindíveis aí para a existência da relação processual? Olha só, primeiro, petição inicial. Nada mais óbvio, né, gente? Nada mais óbvio. Como que vai haver uma relação processual sem ter um pedido? Uma petição inicial? Não tem como. É um pressuposto de existência. Ora, se eu não tenho petição inicial, eu não tenho processo. Tá certo, pessoal? Lembram sempre, né, que a jurisdição ela é inerte. Ela é inerte. O que eu tenho que fazer? Provocá-la. Provocá-la. Correto? Provocá-la. Se vocês assistiram as minhas aulas desde o começo, eu citei um brocardo latim. Ele é assim, ó. O que diz isso? Não há jurisdição sem autor. Correto? É bem verdade que tem algumas exceções aí no direito processual do trabalho. Cito uma, a execução de ofício, né, pelo juiz. Mas tem que se ter uma petição inicial para a deflagração do processo. Correto? Maravilha. Temos que ter jurisdição. Temos que ter o juiz ali para analisar o feito. Temos que ter um juiz. E deve haver jurisdição. Um juiz aposentado não tem jurisdição. Tá legal, pessoal? Temos também o quê? A citação.
A citação. A citação, que ela é deveras importante. Ela vai dar conhecimento para o réu, para o reclamado, de que foi deflagrada uma ação contra ele, chamando ele nesse ato para se defender. Para se defender. Tá certo? Olha só. A ação, ela existe sem a citação. A ação existe sem a citação. Mas antes de ser efetivada a citação, nós não temos o processo. Processo não. Tá? O processo ele só vai existir após a citação. Que nada mais é do que você dar ciência ao réu que foi deflagrada uma ação contra ele e nessa mesma oportunidade você o convida, olha, o convida para se defender. Tranquilo? No caso aqui, convida-o para participar da audiência de conciliação e lá oferecer defesa oral, né, ou escrita. A lei diz oral, mas a gente sabe que hoje, comumente, a gente vê que a defesa é escrita. Legal? Muito bem. Então, ó, temos 3 pressupostos processuais de existência. Temos esses 3. Petição inicial, jurisdição e citação. Correto, pessoal? Maravilha. Vimos os pressupostos de existência. Agora, ó, vamos ver os pressupostos de validade. Os pressupostos de validade, eles se dividem em positivos e negativos. Positivos. Capacidade postulatória. O que é isso? É capacidade, né, de fazer o pedido para o juiz. Aqui eu chamo a atenção para vocês do quê? Que despenca em concurso público. Despenca em concurso público. Na Justiça do Trabalho vigora o ius postulandi. Lembram disso? O que é o ius postulandi? É facultado as partes comparecerem em juízo sem a necessidade de advogado. Elas podem comparecer pessoalmente. Lembram disso, pessoal? Maravilha, ó. Isso cai, despenca. Despenca. Qual o artigo mesmo, professor, que fala sobre isso? Ó, 791 da CLT. Depois abram lá e leiam. A parte ela pode comparecer pessoalmente, ela vai lá na vara do trabalho e fala. Ela faz uma petição verbal ou escrita. Ela fala para o servidor vai, traduz em termos, depois de 2 dias ela vai lá. É desse jeito. Eu posso ingressar, então, eu sem contratar advogado? Sim, você pode. Porque na Justiça do Trabalho vigora o ius postulandi. Só que toma cuidado. Toma cuidado. A súmula 425 do TST, tá? Essa súmula aí, 425, ela prevê o ius postulandi. Só um minutinho, que eu apertei a borracha sem querer. Para quando? Para quando? Para as varas do trabalho, né? Para as varas do trabalho. Para as varas do trabalho e nos tribunais, ó, varas do trabalho e nos TRTs. Não cabe, eu não posso pessoalmente entrar com uma rescisória, com um mandado de segurança, é vedado pela súmula, tá? Ou impetrar recurso no TST. Vejam só. Eu posso entrar com uma ação trabalhista na vara do trabalho? Eu, pessoalmente? Sim. Sem sombra de dúvida. Eu posso fazer um recurso ordinário para o TRT? Posso.
Mas eu posso entrar com recurso de revista para o TST, um RR? Não, a súmula veda isso. Correto, pessoal? A súmula só permite atuação em primeira instância e em segunda instância. E veda ainda esse tipo de ação. As rescisórias e o mandado de segurança. Tá, ó, vamos para a lousa aqui, ó. Ó. É muito importante porque isso cai em concurso. A gente vai resolver uma questãozinha logo mais, vocês vão ver que isso rotineiramente cai. Tá certo, pessoal? Então, ó, guardem bem isso. A súmula 425 do TST. Tá legal? Não vai poder ingressar com ação rescisória, mandado de segurança. Temos também as cautelares aqui, né? Cautelares também não. Correto? O mandado de segurança e os recursos para o TST em Brasília. Tá certo? Legal. Vamos dar sequência então. Professor, fala mais sobre os pressupostos de validade. Temos a capacidade postulatória, petição inicial apta, então a petição inicial apta a produzir seus efeitos, competência do juízo. Já falamos muito sobre competência, né? O juiz ele tem que ser competente para analisar a causa. O sujeito prestou, né? Prestou seu trabalho com relação de emprego na cidade. Exemplo hipotético aqui, tá, pessoal? Na cidade de, sei lá, Florianópolis, e ele mora em Florianópolis. Ele não vai poder ingressar com a ação em São Paulo. Correto? O juízo competente aqui é uma das varas do trabalho de Florianópolis. Tranquilo? Imparcialidade do juiz. Claro, né? Não podemos ter parcialidade aqui. Capacidade processual e citação válida. Vimos que a citação é um pressuposto de existência. Aqui estamos falando da citação válida. Ou seja, efetivamente, o réu foi citado. Tá? O réu foi citado aqui. Muito bem. Esses são, então, os pressupostos processuais de validade positivos. Agora temos os negativos. Quais são os negativos? Ó, litispendência. Litispendência. Professor, o que é litispendência mesmo? Eu já tenho uma ação ajuizada. Aí eu entro com outra idêntica àquela. Ou seja, é uma litispendência. Essa minha segunda ação, ó, ela vai morrer. Ela vai deixar de existir, porque já tem uma anteriormente ajuizada. Coisa julgada. Coisa julgada. Eu tenho uma ação idêntica. Ajuizada anteriormente, que já tem uma sentença, já tem uma coisa julgada. Isso vai inviabilizar de eu entrar com a mesma demanda, com a mesma ação, porque já foi decidido pelo juiz aquilo. Eu entrei com uma reclamatória trabalhista para o Pedro contra a empresa X. Perdi a reclamatória trabalhista. Eu entro de novo, pedindo as mesmas coisas contra a mesma empresa X. Ora, temos coisa julgada. Correto, pessoal? Maravilha. Arbitragem. A arbitragem, na relação de emprego, ela não é cabível, né? Como que eu vou fazer um contrato de trabalho? Com o meu empregado e instituir uma cláusula de arbitragem? Isso vai contra todo o ordenamento jurídico trabalhista. Temos lá as regras de competência. Eu não posso fazer isso. Eu vou lá, faço uma contrato de trabalho e ponho lá. Do compromisso arbitral. Caso as partes queiram discutir o presente contrato de trabalho, remetam-se os autos à Câmara Arbitral Brasil-Canadá, um exemplo. Não posso fazer isso, tá, pessoal? Temos as regras certinhas da arbitragem. E temos as regras certinhas também, as regras previstas para a competência da Justiça do Trabalho. Correto? Mas é um pressuposto processual negativo de validade.
Correto? E temos também a perempção. A perempção. A perempção, ela é muito comum no direito processual civil. Ela é bastante comum. Aqui, né, na CLT, a gente pode citar o artigo 732. 732. O artigo 732, pessoal, ele fala que se o sujeito, né, o postulante, ele deu causa a 2 arquivamentos do processo, sei lá, não foi na audiência, arquivou uma vez, foi na audiência não foi na audiência de novo, entrou com a ação de novo e não foi na audiência, arquivou de novo. Ele terá um prazo aqui, ó, de 6 meses para ingressar com a ação novamente. Entrou uma vez, arquivou, entrou outra vez, arquivou. Artigo 732 da CLT. Há uma perempção. É o caso aí que a doutrina traz. Esse instituto é muito visto no processo civil. Difícil ver na seara trabalhista. Temos aí o exemplo do mencionado artigo 732. Então, esses são os conflitos processuais negativos de validade. Processo versus procedimento. Pessoal, processo. O que é processo? Processo nada mais é do que uma sequência, né? Uma sequência de atos. Uma sequência de atos que visam a tutela jurisdicional. É uma sequência de atos. Temos lá a notificação, temos a notificação para comparecer em audiência, temos a audiência, dependendo se é audiência de conciliação, se depois vai ter audiência de instrução. Vamos ter perícia. Vamos ter a perícia. Vamos ter, sei lá, as alegações finais, que são orais, mas podem ser por memoriais. Depende, se a causa for complexa, o juiz assim decidir, e depois vão ter a sentença. Isso tudo é o processo. É uma sequência, né? E temos o procedimento. O procedimento é o rito. É a maneira. É a maneira como esses atos processuais eles vão ser desenvolvidos. Processo é diferente de procedimento. Tranquilo? Procedimento, então, é a maneira como os atos processuais vão ser desenvolvidos. Ótimo! Vejam só, pessoal. Quais são os procedimentos da Justiça do Trabalho? Temos o procedimento comum, ordinário, o sumaríssimo e o sumário. Ordinário. Quando ocorrerá? Para causas acima, ó, de 40 salários mínimos. 40 salários mínimos, né? É o salário mínimo nacional, vigente aí à época do ajuizamento. Correto? Esse procedimento, ele prevê em tese, 3 audiências. Audiência inaugural ou de conciliação, tá certo? A audiência de instrução, audiência de instrução, ó, vamos aqui na lousa, e a audiência de julgamento, tá? E a audiência de julgamento. Vamos aprofundar nisso aqui, para nunca mais errar. Ó, audiência de conciliação. O sujeito ingressou com uma reclamatória trabalhista. E aí, essa reclamatória trabalhista, essa petição inicial pode ser verbal ou escrita. Se for verbal, vai ser reduzida a termo. E o réu vai ser notificado a comparecer a essa audiência de conciliação. O réu, tá? Essa audiência de conciliação ou inaugural visa justamente isso. Visa composição. Visa chegar num acordo. Ó, nessa audiência de conciliação, o réu, ele poderá
tá? Ele poderá estar representado por um preposto. Por um preposto. Esse preposto, pessoal, precisa ser empregado do réu? Precisa ser empregado do réu? Depende. Se o réu for micro ou pequeno empresário ou empregador doméstico, não precisa ser empregado. Agora, se ele for qualquer outras pessoas jurídicas, enfim, que não estas, aí tem que ser empregado sim. Já caiu em concurso, hein, pessoal? Volto a falar para não confundir. O preposto tem que ser empregado. A exceção do quê? A exceção se o réu for micro ou pequeno empresário ou empregador doméstico. Ó, súmula 377 do TST. Tranquilo? Vou dar outro exemplo. O réu não compareceu, mas ele mandou o advogado dele. Ele mandou o advogado. O advogado compareceu e apresentou defesa. Como que a defesa é apresentada? A defesa é apresentada na audiência de conciliação. O réu terá 20 minutos para aduzir a sua defesa oralmente. O que a gente tem visto na prática, essa defesa ela é oferecida, né, de maneira escrita. Hoje temos o processo judicial eletrônico, né, na maioria aí dos TRTs. O sujeito ele protocola a defesa até o momento da audiência. Mas isso não obsta também que ele faça a defesa oral. Tranquilo? Então o advogado foi lá, apresentou defesa, só que o réu não foi. Só foi o advogado. O que isso vai gerar? Vai gerar revelia e confissão da matéria fática. Nossa, professor, mas o advogado foi. O advogado foi. Mas o comparecimento da parte é obrigatório. Ó, súmula 122 do TST. Essas súmulas são importantes? Demasiadamente importantes. Vocês vão ver que cai demais em concurso público. Se o empregado, se o réu não comparece, ou comparece só o advogado, ou comparece o preposto, que é não empregado, nessa audiência de conciliação, o que vai acontecer? A revelia e a confissão da matéria fática. Tranquilo? Tá, professor. E se o autor não comparece? Se o autor não comparece, a reclamatória vai ser arquivada. Vai ser arquivada. Tá legal, gente? É obrigatória a presença do réu. Obviamente, ele pode se fazer representar por um preposto. Esse preposto deve ser empregado. Se for um micro ou um pequeno empresário, ele pode aí, esse preposto não precisa ser empregado, mas tem que ter conhecimento da situação. E se for empregador doméstico também, pode mandar qualquer pessoa lá, qualquer pessoa desde que tenha conhecimento da situação envolvendo a demanda. Tranquilo? Se não, acontece o quê? Revelia e confissão da matéria fática. Maravilha. Foi lá na audiência, apresentou defesa, não teve acordo. Vai ser designada audiência de instrução. Aqui pode quantas testemunhas? 3 testemunhas. Se o autor não comparece na audiência de instrução, o que acontece? Confissão da matéria fática. E se o réu não comparece? Confissão da matéria fática. Tá certo? Muito provavelmente vai perder o processo, né? Ele confessou tudo o que o autor disse, se o réu não for. Ao passo do que se o autor não for, ele confessou tudo o que o réu disse em contestação. Tranquilo? Como que é o rito, professor? Ó, ouve-se primeiro o autor, depois o réu, depois as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Aí temos o prazo de 10 minutos para cada parte aduzir as alegações finais. Passados esses 10 minutos, temos a sentença. O que a gente tem visto muito na prática é que é inviável a prolação de sentença aqui na audiência de instrução. Que a audiência é chamada de audiência de instrução e julgamento. O que o juiz faz? Designa uma audiência de julgamento. Essa é a audiência de julgamento, só que as partes não comparecerão, né, pessoal? O termo é usado audiência de julgamento, mas é só para as partes terem ciência que naquele dia, naquele horário, será prolatada a sentença
eles já ficarão cientes aí, intimados para eventual recurso. Esse é, genericamente falando, o procedimento ordinário. Chama atenção para as súmulas. É o que cai em concurso. Cuidado com as ausências do réu e do autor na audiência de conciliação, na audiência de instrução. Maravilha? Muito bem. Procedimento sumário. O procedimento sumário ele é previsto na Lei 5584 de 1970. Né? São aí as causas de alçada que o pessoal falava, né? Veja só, isso é previsto ainda, tá, pessoal? É previsto ainda. Quando ocorrerá nas demandas trabalhistas que tem valor da causa até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Mas por que isso? O professor visa celeridade, né? Aqui visa celeridade. Tanto é que dessa decisão não cabe recurso. Não cabe recurso. Ó, vamos para a lousa aqui, ó. Não cabe recurso. Estamos falando hoje muito de súmulas, né? Estamos falando de várias súmulas que a gente tem que observar rigorosamente essas súmulas. No processo comum sumário, nós temos a súmula 442 do TST, que fala sobre os recursos. Tá certo, pessoal? Ou seja, causa de até 2 salários mínimos. Isso existe até... É difícil de se ver na prática? É difícil. Mas está lá, previsto, tá? Em lei federal e é aplicado ainda na Justiça do Trabalho. Por derradeiro, ó, temos o procedimento comum sumaríssimo. Quando ocorrerá, olha os requisitos, olha pessoal, em causas de até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos. Vigentes à época do ajuizamento. Tá certo? O pedido tem que ser certo e determinado. Ó, presta atenção nisso. Presta atenção, ó. Cheguei para o juiz, minha causa é abaixo de 40 salários mínimos. Eu pedi para o juiz horas extras. Eu tenho que fazer o cálculo das horas extras e mostrar para ele. Sob pena de indeferimento da inicial. O pedido aqui, ó, tem que ser certo e determinado. Artigo 852A, artigo 852B da CLT. Leitura obrigatória. Tá? Tem que ser certo e determinado. O pedido. Testemunhas. Só 2, pessoal, aqui. Só 2 testemunhas. E tem mais um detalhe. Aqui há uma única audiência. As provas serão produzidas em uma audiência una. As questões incidentais e exceções, por exemplo, entrei com exceção territorial, falando que a vara não era competente ali para análise do feito. Vai ser tudo decidido nessa audiência una. O prazo para a solução do conflito é de 15 dias. Pessoal, esse prazo não é respeitado, né? Como que a gente decide uma demanda trabalhista em 15 dias? Hoje o nosso judiciário está com um monte de processo. E demora-se para solucionar. Esse prazo de 15 dias é letra morta da lei, né? É letra morta. Sabe por quê também? Não tem sanção nenhuma se o juiz não respeitar. Não há sanção. Ó, não tem sanção. Tá, professor. Tem pedido de insalubridade. A audiência una foi desmembrada. Qual que é o prazo, então, para a conclusão? 30 dias. É respeitado os 30 dias? Também não, né, pessoal? Vejam só, tem pautas aí que a gente tem visto que é mais de ano. Você entra com a reclamatória, o juiz designa a audiência daqui a 1 ano. Você entendeu? É quase impossível respeitar esses prazos de 15 e 30 dias. Tranco, mas está lá na lei. Está lá na lei, está lá na CLT. Correto? Então esse é o nosso procedimento comum sumaríssimo. Temos os procedimentos especiais. Como, por exemplo, a gente vai tratar em aulas específicas disso.
Inquérito judicial para provar falta grave, né? Quando o trabalhador é estável. O dissídio coletivo de ação de cumprimento. São procedimentos especiais. Temos os procedimentos comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. E o procedimento especial. Vamos dar uma analisada nas questões? Vamos ver como esse tema tem rotineiramente caído nas provas? Ó, vamos para a luz, ó. 2015. Recentíssima questão, né? Analista judiciário, ó, do TRT da 4ª região, do nosso querido Rio Grande do Sul. Conforme previsão legal e jurisprudência sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho sobre o ius postulandi, falamos sobre o ius postulandi, né, professor? Falamos, claro. Vocês lembram que eu dei ênfase. Conforme previsão legal e jurisprudencial sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho sobre os postulantes da Justiça do Trabalho. Avançar. A. Somente pode ser exercido pelos empregados que podem atuar em todas as fases e instâncias dos dissídios individuais do rito sumaríssimo. Só do rito sumaríssimo, professor? Temos o ius postulandi? Não, né, pessoal? Cancela A. Pode ser exercido por empregados e empregadores em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. Em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. Apenas nos dissídios coletivos. De maneira alguma, né, pessoal? A gente falou aqui que não cabe, né, nas ações rescisórias. Não falamos isso? As cautelares. As cautelares. Falamos também que não cabe nos mandados de segurança e nos recursos para o TST. Ou seja, em todas as instâncias. Imagina, né? Pode ser aplicada pelas partes e limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeitíssimo. Corretíssimo. É o que diz a súmula, né? Ó, vamos ler a D só para analisar. Somente é possível nos dissídios individuais e não coletivos e alcança somente as varas do trabalho. Não. TRT também. E a letra E foi tacitamente revogado. Imagina. Até hoje, pessoal. Tranquilo, né? Questãozinha. Mole, mole, mole. É o que cai, né? Ó. Mais uma. Acabou de sair do forno, 2015. TRT de Minas Gerais. Ó, analista, hein? Em relação à audiência trabalhista e à presença das partes na audiência. Vamos lá. A CLT exige o comparecimento pessoal das partes na audiência, não podendo o empregador fazê-lo substituir por outra pessoa que não representante legal da empresa. Imagina, ele pode ser por preposto que tenha conhecimento dos fatos. Se não for empregador doméstico, né, que eu disse lá, micro ou pequeno empresário, tem que ser empregado, né? Esse é um requisito. Citei a súmula. Né? Ao empregador é facultado fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o preponente. Senhor, gostei dessa, hein? Então tá, vamos lá. C. O reclamante poderá, o reclamante aqui, hein? Fazer-se substituir em audiência por qualquer pessoa, desde que outorgue poderes para tanto através de procuração por instrumento público. Para, gente. Falei alguma coisa disso? O não comparecimento do reclamante à audiência importa em improcedência da ação? Depende. Depende. Se ele não comparecer à audiência inaugural ou de conciliação, a demanda será arquivada. E se ele não comparece na audiência de instrução, haverá confissão da matéria fática. Mas isso não indica que haverá improcedência da ação. Tá certo? O não comparecimento do reclamante importa em arquivamento da reclamação. Depende. Depende, né, pessoal? Não depende? Se for na audiência de instrução, aqui não está falando que audiência que é.
Se for na audiência de instrução, ocorre confissão da matéria fática. O processo é julgado. Tá? Então, resposta correta, de fato, aqui, olha, é a A. Ou, perdão, a B, né? Ao empregador é facultado fazer substituição pelo gerente qualquer preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o preponente. Maravilha. Mais uma questãozinha de 2015. Ó, TRT da 8ª região, juiz do trabalho, hein? Questão que caiu aí, ó, para a prova de juiz. De acordo com o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, é correto afirmar que a ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, importa no arquivamento do processo? Acabamos de ver isso. Confissão, né? Confissão da matéria fática. Nossa, professor, cai mesmo isso aí. Cai, gente, tem que estudar. Não quer ser servidor público federal, não sei, quer ser juiz, olha lá. Isso aí cai, despenca. Ausente a reclamada, mas presente o seu advogado, devidamente munido de procuração e defesa, não se configura a revelia da parte. Olha lá a súmula 122 do TST e me responde. Né? Torna suspeita testemunho o fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador diante do evidente interesse na causa em desfavor do empregador. Não. Isso não é o que basta para gerar a suspeição da testemunha. Para você contraditá-la. Tá, professor, a gente não viu isso. Tudo bem, a gente não viu isso. Vamos ver se você consegue matar sem ver aquela questão. Ó. Aplica-se a confissão ficta à parte que, expressamente intimada com essa cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento. Audiência em prosseguimento, não é mais a de conciliação. Na qual deveria depor, não caracterizando cerceamento de defesa ou indeferimento da produção de provas posteriores à confissão. Pessoal, que linda essa questão. É isso aí. Tá vendo? Mesmo você não tendo aula ainda de suspeição de testemunhas e tal, você matou a questão. A letra E, ó. Pessoa jurídica de direito público não se aplica a revelia. Aplica-se sim. Tá certo, pessoal? Mais uma questãozinha derradeira, ó, de 2014, da VUNESP. Prova para advogado. No procedimento ordinário trabalhista, aberta a audiência, o magistrado proporá conciliação. Sim. Não havendo acordo, o reclamado terá, o réu terá 20 minutos para aduzir sua defesa e, terminada a instrução, poderão as partes aduzir as ações finais em prazo não excedente de 10 minutos cada. A letra B, 20 minutos para aduzir sua defesa e, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo comum não excedente a 15 minutos. Putz, professor, aí vai pesar os minutos aí, hein? Eu não me lembro. C, 30 minutos para aduzir a sua defesa e, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedentes a 15 minutos. 30 minutos para aduzir a sua defesa e, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais no prazo comum de 15 minutos também. E a letra E, 30 minutos para aduzir sua defesa e, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos. Pessoal, vamos rememorar. Eu disse aqui para vocês que o prazo para a defesa é de 20 minutos. Prazo para a defesa. Ainda disse, mas pessoal, hoje, como a gente está vendo rotineiramente, a defesa é escrita, né? O cara não vai fazer defesa oral lá. Muito embora haja previsão no ordenamento jurídico, na CLT. Defesa escrita, falei ainda do PJE, né? Dos processos eletrônicos. Mas é 20 minutos. E as alegações finais? Também disse. Qual que é o prazo das alegações finais? 10 minutos, tá, pessoal? Cada parte. Maravilha? Qual que é a resposta correta? Vamos voltar lá. Opa! Resposta correta é a A, ó. 20 minutos para aduzir sua defesa e, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente a 10 minutos. Letra A. Tá certo, pessoal? Então é isso. Essas são as matérias aí pertinentes ao tema. Eu espero que vocês tenham aí uma boa prova, bons estudos. Continue com a gente, tá bom? Um grande abraço.